Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais essa edição do Diálogos com o MPPE. Você que nos acompanha na faixa Justiça e Cidadania da TV Universitária e também no nosso canal no youtube.com/TVMPPE. Nesta edição nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido pela instituição lá em Terra Nova. Para isso nós convidamos e já agradecemos pela aceitação do convite, a promotora local, doutora Adna Vasconcelos. Seja muito bem-vinda ao Diálogos. E eu já peço, doutora, que a senhora, nessa introdução inicial, já inicie explicando para quem ainda não conhece Terra Nova o que é o município, total de habitantes. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Agradeço o convite à TV MPPE, né, a oportunidade de difundir um pouquinho mais as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público de Terra Nova. É um município localizado no sertão pernambucano, fica a 554 quilômetros da capital, é também conhecida como a capital da cebola, porque o desenvolvimento econômico é ligado à agropecuária, mais especificamente à agricultura e o plantio da cebola. Terra Nova, o acesso se dá pela PE 483 e BR 232, vindo sentido Salgueiro. A população de Terra Nova está estimada estimada de 9.916 habitantes, distribuídos numa área de pouco mais de 320 quilômetros quadrados, o que confere uma densidade demográfica de 28,95 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Terra Nova pertencia ao município de Leopoldina, que hoje é a área do município de Parnamirim, que é um município limítrofe com Terra Nova. Posteriormente, o município de Leopoldina foi extinto e, por alguns momentos na história, Terra Nova ficou como distrito de Serrinha, que hoje é o município de Serrita, que também é um dos municípios limítrofes de Terra Nova. Depois, o município de Leopoldina voltou a existir e passou a pertencer novamente Terra Nova ao município de Leopoldina, chamado Parnamirim. Em 1958, ele foi elevado à categoria de município com a criação da lei estadual, mas só em 1962 foi que o município efetivamente foi instalado. Então, a partir desse marco que se conta o aniversário de emancipação política do município, que hoje tem 59 anos. A história de criação da cidade tem vários relatos, e assim, é bem extensa, mas o que a gente pode verificar é que Jeremias Parente de Sá tinha um terreno que era chamado de Nova Roça, o Novo Roçado, e naquele terreno ele resolveu instituir uma feira, e aí ele quis colocar essa feira em um dia que não coincidisse com as feiras dos municípios vizinhos, e aí ele estabeleceu a quinta-feira para desenvolver atividades de feira naquele local, e a partir daí surgiu o município. E até hoje, o dia da Feira de Terra Nova ocorre todas as quintas-feiras. O clima da cidade é semiárido, né? A localização, como já foi falado, o sertão pernambucano, tem como municípios limítrofes ao norte Serrita, ao oeste Parnamirim, ao sul Cabrobó e ao leste o município de Salgueiro. Eu queria saber, doutor, dentro dessa seara de proteção dos direitos das mulheres, principalmente nesse enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio, quais ações, doutora, aí em Terra Nova foram aplicadas com relação a essa seara da defesa da mulher e qual era a situação diante da sua chegada, quando a senhora chegou aí no município em relação a hoje? O Ministério Público continua com esse foco de investigar, processar e julgar os agressores, né? O Ministério Público está sempre dando muita atenção, tentando buscar sempre agilidade no julgamento desses casos de feminicídio e violência doméstica. São fatos bem recorrentes em Terra Nova, é uma cidade bem tranquila, bem pacata, mas tem muitos casos de violência doméstica. E aí, o ano passado, antes do início da pandemia, nós já estávamos com uma grade de ciclo de palestras que íamos desenvolver e justamente no mês de março, mas aí foi quando começou a pandemia, a gente teve que cancelar essas ações. A primeira etapa que a gente ia desenvolver em Terra Nova seria justamente ir até as escolas, né, tentar desconstruir entre os mais jovens essa cultura da violência contra a mulher.
na tentativa de apagar a ideia de que a violência masculina é aceitável ou algo normal. Então, nesse primeiro momento que a gente até planejou, desenvolveu, eu verifiquei com o pessoal da Rede de Proteção, o CRAS. A Terra Nova não tem Secretaria da Mulher, mas tem a Coordenadoria da Mulher, que é uma servidora que trata especificamente dessas questões envolvendo violência doméstica, empoderamento feminino, essa rede que compõe também essa rede de proteção no município. E a gente tinha por objetivo desenvolver palestras, ciclo de palestras para desenvolver aos poucos desenvolver essa cultura, né, apagar essa cultura da violência, dessa questão do ciclo de violência, dessas relações de gêneros reinantes. E que aí não foi concretizado em razão da pandemia, porque foi exatamente em março do ano passado. E aí, Terra Nova continua fiscalizando e dando agilidade aos procedimentos que já foram instaurados, que tratam de violência doméstica, e a gente está tentando, e com certeza implementará esses novos programas do Ministério Público, Empoderamento Feminino, que prevê várias etapas. E a primeira etapa é justamente traçar esse perfil das mulheres, que hoje no município de Terra Nova representa quase 50% da população. Como é que vocês têm traçado o perfil? Como é que é o trabalho interinstitucional de vocês na promotoria local? E qual é o perfil da mulher que busca o Ministério Público em prol da sua defesa? A promotoria de Terra Nova tem uma relação muito tranquila com os integrantes da rede, tanto do CRAS como da Coordenadoria da Mulher, e a gente vai, acho que a melhor maneira de talvez coletar essas informações com análise, com informações mais precisas, seja realmente o preenchimento de uma ficha com a elaboração, com a resposta de alguns quesitos. Mas, assim, quando eu me deparo nas audiências, né, nas audiências que envolvem violência doméstica, ou com muitas vezes a promotoria é procurada para tratar de questão de alimentos ou questão até mesmo de violência doméstica, a gente pode meio que traçar um perfil muito, muito parecido de uma certa codependência, não só econômica, social e muitas vezes afetiva da mulher frente ao homem, com essa ideia realmente de diminuição, de submissão da mulher ao homem. Não é ainda uma informação muito segura, porque eu ainda não colhi todas as informações que eu necessito para traçar especificamente agora o perfil da mulher de Terra Nova. Mas com base no desenvolvimento da promotoria, das audiências, é um perfil que é bem geral, que eu acho que é presente em quase todos os fatos que envolvem violência doméstica, que é justamente essa codependência de ordem muitas vezes financeira, às vezes afetiva e social do homem frente à mulher, da mulher frente ao homem. Certo. Doutora, nós estamos aí em curso com o processo de vacinação, inclusive algumas pessoas já estão próximas de terem a segunda dose da vacina, mas logo no início, quando Pernambuco recebeu as primeiras doses e foi feito o plano de imunização, logo no início houve o chamado, caso que ficou conhecido, da questão do fura-fila, dos grupos prioritários, do desrespeito à questão prioritária. E, inclusive, a senhora, à época, estava substituindo um promotor de justiça titular lá de Jupi. E a senhora também ingressou, nessa época, com a ação de improbidade administrativa que foi acatada pela Justiça, provocando o afastamento da secretária municipal lá de Jupi e também do fotógrafo, que furaram a fila da prioritária, sem fazer parte do grupo prioritário. Eu queria que a senhora comentasse essa experiência e com relação também à questão que teve logo no início, hoje está se tendo mais cuidado e atenção na hora da vacinação, prestando atenção se não há a questão da falsa vacina, né, da bula vacina, verificando o tipo de vacina que está sendo aplicada, se está se colocando a vacina ou não, porque houve alguns casos também em que, não aqui em Pernambuco, mas a nível Brasil, de que não se estava se vacinando, apenas furava a pessoa e não tinha o líquido ali ou não pressionava o líquido. Então, eu queria saber como é que está a questão da vacinação em Terra Nova e também que a senhora comentasse essa ação que a senhora ingressou contra o fotógrafo e a secretária municipal que furaram a fila, né? E se tiveram ao longo desse período casos registrados em Terra Nova.
eu estava acumulando a cidade de Jupi. Acho que Jupi foi o primeiro município a registrar essa situação de fura-fila. Pelo menos foi o caso em que teve maior repercussão e de divulgação desse fato em âmbito nacional, né? E até o jornal Folha de São Paulo, eu tive que dar uma entrevista e recebi documentos comprovando a situação. Eu estava realmente acumulando Jupi. Na minha última semana de acumulação, surgiu essa situação. As vacinas chegaram e houve a búrla, né, a ordem de prioridades, porque antes da distribuição da vacina houve uma reunião bipartite entre o governo estadual com os municípios para estabelecer os critérios de prioridade na distribuição dessas primeiras doses, porque sabia-se que o quantitativo de doses era insuficiente para vacinar todos os grupos. Existem várias prioridades dentro das prioridades, então sabia-se que as doses não seriam suficientes para vacinar todas as prioridades. Então, nessa reunião ficou acordado que a prioridade seria os profissionais de saúde, mas não todos os profissionais de saúde, somente mais os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid. E aí ficou tudo ajustado dessa forma, só que no município de Jupi, ao receber a dose ao iniciar o processo de vacinação, de imunização no município local, a secretária de saúde, bem como o fotógrafo, que não tem nem vínculo com o município, ele é terceirizado, ele só prestava serviço de freelance, só em casos pontuais, os servidores chamavam para fazer a cobertura, eles tomaram a dose da vacina. Eles tomaram e ainda divulgaram através de vídeos, fotos, redes sociais que estavam tomando a dose da vacina. E a promotoria, ao tomar conhecimento desses fatos, instaurou um procedimento administrativo, né, que foi o procedimento preparatório. Recebi toda essa documentação, a gente tem foto, né, o procedimento continua tramitando na promotoria de Jupi, tem fotos, tinha vídeos. E aí foi marcada um dia para foi oficiada a Prefeitura Municipal para que prestasse os esclarecimentos acerca desse fato. Foi pedida a instauração de inquérito policial para apurar eventual conduta criminosa praticada por eles que se envolveram nessa situação. E na promotoria foi designada a data para fazer a oitiva dos envolvidos, tanto do fotógrafo quanto da secretária de saúde. E na promotoria eles prestaram os esclarecimentos, eles foram ouvidos, e ao serem ouvidos, eles realmente confessaram que sabiam que não faziam parte do grupo de prioridade, mas mesmo assim receberam o imunizante. E aí o Ministério Público achou que entendeu, porque já tinha elementos suficientes, já tinha um dolo muito caracterizado na ação de improbidade por descumprimento aos princípios da administração pública, dentre eles impessoalidade, moralidade, legalidade. Achou por bem, pediu à Justiça e foi concedido pelo juiz o afastamento definitivo da secretária de Saúde, porque a gente ainda está em processo de imunização, esse processo está acabado de se iniciar, e mal começou o processo, e aí já se desenvolveram condutas incompatíveis com o plano, né? Houve descumprimento das normas sanitárias, houve descumprimento do Plano Nacional de Imunização, e eles confessaram que descumpriram, que sabiam que não era grupo de prioridades, que sabiam que, ao tomar a dose, um profissional de saúde estava deixando de ser imunizado, e mesmo assim praticaram essa conduta. Doutora, mudando agora um pouco de assunto dessa questão do empoderamento feminino, dos cuidados com as mulheres, eu queria voltar agora para o assunto em voga aí, que é a pandemia, né? A gente ainda está nesse cenário aí, já passou mais de um ano nesse cenário pandêmico. Eu queria justamente que a senhora trouxesse para a gente um relato de como foi no início da pandemia aí, a questão recepcionada pelos moradores locais, e passados quase esse um ano, quais são os números, por exemplo, da pandemia em Terra Nova? A questão principalmente de infectados, de mortes, a preocupação com os leitos de UTI. No início foi bem difícil, houve muita resistência e foi bem assim, interessante algumas situações por lá, porque as pessoas testavam positivo, mas diziam que os testes estavam errados, não aceitavam o diagnóstico da doença. Então, aí ficava mais difícil para a gente isolar aquele caso específico, isolar aqueles familiares que tiveram contato com a pessoa que testou positivo para a Covid,
E aí, mas tudo bem, né? Passou, e aí estamos agora novamente com mais medidas restritivas, já foram expedidas recomendações, a gente tem reunião marcada com o secretário de Saúde e da Vigilância Sanitária do município para a gente saber como é que está se efetivando essas medidas mais restritivas, como é que estão se dando essas fiscalizações, se a população está obedecendo. Surgiram os problemas que talvez tenham se repetido nos demais municípios, de descumprimento, dos comerciantes insistirem em abrir e sem o cumprimento das normas, sem respeitar os limites de pessoas dentro do estabelecimento, mas eu acho que esse problema se repetiu nos municípios, mas conseguimos controlar. Hoje são 652 casos confirmados em Terra Nova, 620 recuperados, tiveram 8 óbitos, e desses óbitos, todas as pessoas que faleceram em decorrência da Covid no município foram pessoas acima de 60 anos, e 70 casos em investigação. Os promotores e promotoras de justiça foram orientados, principalmente os que atuam em questão do patrimônio público, pedindo que todos os promotores e promotoras fizessem recomendações aos gestores municipais para que eles dispusessem também, disponibilizassem no portal da transparência uma relação com os nomes, com as idades e também com as respectivas funções de quem já foi vacinado, justamente para evitar novas repetições, novos casos de pessoas que não estão nessas filas de prioridades aí da vacina. Eu queria saber se essas recomendações foram acatadas. Quanto à transparência na vacinação, também foi expedida a recomendação pelo Ministério Público, nesse sentido de conferir maior transparência possível quanto aos vacinados. Inclusive, como eu mencionei, quando eu soube desse caso de Jupi, eu de imediato já falei com a secretária de Saúde, passando todas as coordenadas no sentido de que elas tivessem o maior cuidado e controle das pessoas que estão recebendo a vacinação. E posteriormente foi expedida a recomendação e também o município de Terra Nova acatou e disponibilizou, acho que eu fiquei sabendo no sábado à noite, no site da prefeitura, o vacinômetro, que é justamente nesse local onde a gente pesquisa e a gente consulta o nome das pessoas que foram vacinadas e o lote da vacina, da respectiva vacina, e tem a lista lá de toda pessoa que já recebeu vacinação. Terra Nova hoje, salvo engano, 339 pessoas foram vacinadas, dentre os profissionais de saúde e os idosos na faixa etária recomendada de acordo com o Plano Nacional e Estadual de Vacinação. E o município de Terra Nova também tem Plano Municipal de Vacinação, porque logo que essa questão que as vacinas chegaram, a gente percebeu que os municípios não tinham ainda elaborado o Plano Municipal de Vacinação. Então, ficava até difícil a gente meio que fiscalizar sem a gente ter um parâmetro. E aí usou como um parâmetro o Plano Nacional e o Plano Estadual de Vacinação. E em todos esses procedimentos que foram instaurados com base nessas denúncias de burla à prioridade na vacinação, também foi solicitada a lista, porque antes não tinha recomendação nesse sentido de disponibilizar para que a sociedade tivesse acesso. Nos procedimentos constam a lista das pessoas que foram vacinadas. Eu queria saber, Terra Nova já também aderiu a essa nova visão instalada no Ministério Público brasileiro como um todo, dos acordos de não persecução penal e também acordos de não persecução na parte de improbidade administrativa? Sim, a promotoria de Terra Nova visa estabelecer e seguir as diretrizes dos acordos de não persecução penal, mas a gente se depara com a realidade nova, porque eu costumo dizer que praticamente lá só tem 2 crimes, o homicídio ou violência doméstica contra a mulher, e aí são 2 impeditivos para qualquer tipo de acordo de não persecução penal, mas até que estão surgindo outros delitos de menor gravidade que seria possível o acordo de não persecução, inclusive já tem alguns que foi pedido a designação de audiência para a formulação de proposta, né? O Ministério Público está em total sintonia com essa questão do acordo de não persecução e não há nenhum impedimento, não vê nenhum empecilho para a concretização. E quanto ao acordo de não persecução civil também, não temos na promotoria nenhum procedimento que viabilize a formulação de proposta de acordo de não persecução. Temos algumas ações de improbidade em curso, né, que aí já tem até uma jurisprudência sinalizando que seria possível
acordo de não persecução no curso até a fase da sentença de uma ação de improbidade. E aí, a depender do desenvolvimento dessas questões, se foram confirmados, mesmo que seja possível realizar acordo de não persecução, mesmo em ações em curso, o Ministério Público de Terra Nova não vai se opor e formular proposta de acordo de não persecução civil. E quanto ao penal, alguns crimes a gente já está vislumbrando a possibilidade de formular e já foi até solicitada a designação de audiências. Mas são bem poucos casos, porque também Terra Nova é uma cidade, é uma promotoria bem tranquila em termos de número e também de quantidade de processos. Doutora, no MP, através do nosso CAOP Cidadania, nós temos um projeto institucional Cidadania com Vez e Voz, onde antes dessa pandemia a coordenação através da doutora Dalva Cabral ia em alguns municípios para realmente ver as carências daqueles municípios, receber as demandas e aí então distribuir para as promotorias específicas. Na sua visão, enquanto promotora de justiça, quais são as maiores carências, as áreas que mais necessitam de ajuda aí no município de Terra Nova? O que é que a senhora sente da população que tem mais carência, mais necessidade de suporte? Inclusive, antes da pandemia, eu tinha até entrado em contato com a doutora Dalva, porque eu queria desenvolver esse projeto de forma micro, levar o projeto para tirar, assim, a gente sabe que na sede as pessoas têm um acesso maior, não só à promotoria, ao fórum, mas um acesso geral os direitos mais disponíveis, a saúde, funciona melhor a sede. E aí, minha ideia seria levar o Vez e Voz aos distritos, às localidades mais isoladas do município. E até entrei em contato com ela para saber como se desenrolaria, como seria o desenvolvimento da implementação dessa questão, justamente para saber quais seriam as maiores carências, não só da população que mora na sede, mas também nas zonas mais afastadas, onde a gente sabe que para ir até a sede precisa de um transporte público, precisa de um transporte, uma lotação, o que dificulta muito o acesso, não só à justiça, como o direito à cidadania de qualquer cidadão. E em Terra Nova, o que a gente constata assim, de maiores carências, maiores vulnerabilidades, que a gente pode dizer, eu acho que a gente sente muito a questão da educação, o acesso à educação, o acesso a outras formas de acesso à cultura, no geral, acho que ainda é muito precária. E os problemas que a gente se depara muito, assim, a gente está enfrentando lá um problema com a água, o fornecimento da água está bem comprometido, e tivemos problemas recentes também com o fornecimento de energia. Mas, no geral, assim, os problemas dos municípios são bem parecidos, a gente sempre está lidando na maioria das vezes, lidar com uma população, em sua maioria, carente, né? Carente financeiramente, carente de recursos, e aí os problemas se repetem e são bem esses, assim, problemas que conferem uma dignidade mínima para o cidadão e muitas vezes esse acesso a essa cidadania, a esses direitos são comprometidos. Doutora, como é que Terra Nova se prepara aí para esse período mais chuvoso? O ano passado tivemos muita chuva, muito além do que foi esperado, e tinham riscos reais de rompimento da barragem. Então, foi uma situação bem alarmante, mas o município já tem um plano municipal de contingência, já estava elaborado, a gente teve uma audiência pública, acho que no mês de fevereiro do ano passado, justamente para tratar da questão da reestruturação, da reforma da barragem e da possibilidade de rompimento, quais seriam as medidas. Tem um plano municipal de contingência que foi efetivado e agora a gente já instaurou um procedimento para acompanhar essa questão dessa reforma da barragem. Essa questão das chuvas que mais preocupa no município de Terra Nova é justamente a questão da barragem Nilo Coelho, porque ela ainda não passou por obras, ela está precisando de obra de reestruturação, e o problema é se a barragem atingir um patamar da sua capacidade, ela tem risco de rompimento. Mas existe o plano municipal de contingência que já foi elaborado desde o ano passado, que tem ações, inclusive o ano passado até as famílias que moram próximo à barragem foram retiradas com a ajuda da polícia, da Defesa Civil,
todos os órgãos foram acionados para prestar todo o suporte lá em Terra Nova quanto a essa questão. Então, essa questão das chuvas, que realmente preocupa lá novamente, é a questão da barragem. Mais uma vez, doutora Adna Vasconcelos, promotora de Justiça de Terra Nova, obrigado pela aceitação do convite e ter participado aqui conosco do Diálogos com o MPPE, e obrigado a você também que nos prestigiou com a sua audiência através do Justiça e Cidadania no canal 11 na TV Universitária, e também convidando a você a assistir e rever quantas vezes quiser o programa lá no nosso canal no youtube.com/TVMPPE e seguir também a instituição em todas as nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado, e você já sabe que o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.